Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração pra vocês. Gente, esse é um bolo muito divertido que eu fiz. Quem tá lá no meu Instagram já viu esse bolo e ele ficou, gente, muito legal. Vamos lá, esse é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura. Na verdade ele ficou um pouquinho mais alto que 10. Mas como a gente ia fazer, a gente vai moldar ele, então não tem problema ele ter sido um pouquinho mais alto não, tá? Eu comecei aí, gente, eu peguei, vocês viram que eu coloquei uma tampa em cima? É só pra mim fazer aquele molde ali redondinho, pra mim tá fazendo aí essa parte aí, ó, tá vendo? Então, aonde eu marquei naquela tampa, tá, que eu coloquei redonda, eu marquei ali e eu fui fazendo na diagonal. A tampa era mais fininha, né, o diâmetro dela, se eu não estou muito enganado, tinha 10 diâmetros aquela tampa, ou é 10 ou é 12. Então, eu fiz a marcação e eu cortei na diagonal até chegar ali. O meu último disco de massa, eu quase não mexi nele, tá? Eu quase não tirei ali a base, tá vendo? Que bem na base do meu bolo quase não tá cortado. Exatamente, pra ficar mais retinho, ó. Todo aquele bolo que eu cortei, eu fui colocando na parte de cima, lembrando de dar preferência àquelas partes que tem recheio, porque automaticamente já é um grude, né, o recheio, já é mais molhadinho, já é mais massa, né, tipo assim, mais fácil de ficar mais estável. E se caso você quiser colar alguma parte, sempre prefira que seja o recheio, tá? Eu fiz uma ganache aí de chocolate. Essa ganache eu coloquei 150 gramas de chocolate e coloquei bem pouquinho creme de leite, tá? Porque eu queria que ela ficasse realmente mais durinha. Eu devo ter colocado aí cerca de 200 ml, 20 ml de creme de leite, tá? Bem pouquinho mesmo, porque eu queria que ela ficasse mais resistente. Então, eu fiz uma camada mais fininha de ganache, porém ela mais firme, ok? Pra deixar ele bem durinho aí. E eu fui passando nesse meu bolo. E se tivesse alguma parte que eu quisesse tirar, gente, é sempre quando ele tá assim, com a cor uniforme, tipo que seja que você faça uma pré-camada de chantilly, enfim. É nessa hora que a gente faz que a gente tira qualquer rebarba. No meu caso, eu não quis tirar nada, tá? Pra mim, nesse formato que ele ficou, tava legal, que é o formato de uma coxinha, tá? Esse aí é um chantininho e eu coloquei marrom e amarelo damasco pra fazer essa cor. Essa cor, gente, é como se fosse uma cor da massa da coxinha. Vocês vão ver que ela vai escurecer um pouquinho mais, porque eu tinha acabado de bater e eu sei que marrom dá uma fechadinha depois que a gente faz ela, né? Então, aí eu tô colocando com o bico 1A, mas é só pra ficar mais fácil de tá colocando, tá? Mas eu só fui aí depositando o chantilly por toda a minha coxinha. Ai, gente, esse bolo ficou muito divertido, eu amei. E eu peguei mais uma vez, eu tô usando a técnica do acetato, tá? Eu não comprei ainda, não fui comprar ainda uma folha de acetato reta, essa ainda é aquela que é meio curva, então o que me dificultou um pouco, tá? Eu coloquei um pouquinho mais de chantilly na voltinha do meu bolo, pra ficar aquela, a parte de baixo mais fininha. Daqui a pouquinho vocês vão entender aí, porque conforme eu fui passando aí a minha espátula, a minha folha de acetato, eu fui consertando aonde eu precisava colocar mais. Eu não fui tirando o chantilly demais, porque a folha de acetato, gente, ela remove, eu tô achando que ela remove bastante chantilly, e eu não queria. Olha como vai ficando retinho de uma vez passar, tá vendo? O interessante é que essa folha de acetato, ela deu uma... Tá vendo que na parte de baixo eu quis afundar mais, tá vendo? Fazer uma cinturinha na parte de baixo, como se a base da minha coxinha fosse mais fina, né? Ali a parte de baixo, como é mesmo, quando a gente compra uma coxinha, ela é arredondada na parte de baixo. Então, foi exatamente isso que eu fiz, e a folha de acetato me deu essa possibilidade de fazer isso, ainda mais que a folha ainda tá um pouquinho curva, então acaba que ainda me dá essa oportunidade de deixar ele ainda mais curvo ainda, tá? Como eu disse pra vocês, acho que se eu comprar a folha de acetato vai ser melhor, tá? Do que essa faixa de acetato. Eu fui aí alisando da melhor maneira possível e sempre deixando aquela parte de baixo do meu bolo
mais curva possível e dando sempre maior leveza possível também no meu bolo, tá? Esse formato de cone aí que a gente dá para nossa coxinha. Depois que eu deixei ele o mais lisinho possível, que eu consegui, eu peguei, gente, biscoito de maisena, triturei e passei na peneira. Lembre-se sempre de passar na peneira, minha cara saindo aí na frente, né? Para tirar aqueles pedacinhos maiores, tá? É sempre importante você passar na peneira. E aí, gente, eu fui tentando de várias formas. Eu tentei com a colher, eu tentei com a concha, eu tentei de várias formas, tá? Eu até cheguei a estragar um pouquinho quando eu fui tentar. Joguei na parte de cima, joguei na parte de baixo, porque eu queria que grudasse mais uniforme. Mas o jeito que deu certo foi eu passar. Aí eu tô até passando com a espátulazinha de silicone. Tá vendo que agora aí eu dei uma afundadinha, querendo ou não, dentro do bolo. Então não estava dando certo. O melhor mesmo é o pincel, aquele de silicone. Aquele pincel que a gente usa para passar quando a gente quer. Desculpa, gente, novamente eu com a cara aí na frente. Oh, Jesus! Mas aí acho que a melhor forma, não adianta, é a gente passar com o pincel de silicone, porque ele vai empurrando e ao mesmo tempo, gente, ele não aprofunda assim no nosso bolo, ele não afunda, tá? Então é melhor, tá? E ele leva essa farinha até lá em cima. E se você achar necessário, você joga de cima para baixo também, tá? Se você achar necessário, até porque a coxinha ela é bem extensa, né? Ela fica bem altinha. Então, eu fiz uma camada com essa farinha, tá? Com o biscoito de maisena, né? Essa farinha que a gente fez com o biscoito de maisena. E esperei um pouquinho, depois que eu passei essa primeira camada, tirei o excesso de toda essa farinha que fica aí em volta, tirei todo o excesso, tirei o excesso também da minha coxinha, todo aquele excesso tirei, esperei cerca de 10, 15 minutinhos e fiz novamente. Eu passei essa farinha novamente no meu bolo. E se caso, por quê, gente? O chantilly tem umidade e ele vai deixar, tá vendo aí? Já tá até da cor mesmo ali, ó, tá vendo? Ela vai sempre puxar esse biscoito, o biscoito vai puxar um pouco da umidade do chantilly, tá? Então, é sempre importante que você faça mais de uma camada para dar esse efeito mesmo de farinha, tipo de empanado, tá? Sem querer eu esbarrei ali e ficou um defeitinho, olha aqui, gente. Mas eu ia consertar, comecei consertando esse probleminha aí, né, o defeitinho que teve. Depois eu falei, gente, mas as coxinhas nunca são perfeitas, sempre tem alguma coisinha estragadinha, então eu resolvi não consertar para ficar mais natural também. Então, aí eu fui passando. Depois que eu passei todo o meu bolo, tá vendo? Eu tô passando pela segunda vez, eu tô colocando. Daqui a pouco vai puxar a umidade de novo. Se você achar necessário, faça a terceira vez, tá? Sempre passando pra deixar ele ficar assim mais. Quando eu fiz assim essa segunda camada, eu achei necessário passar o pincel na horizontal. Tá vendo que tá ficando os riscos na vertical? Tá ficando esses riscos e eu não tava agradando. Então, eu coloquei o pincel na horizontal e fui tirando o excesso, tá? Porque aí deixou um ar mais natural. E foi assim que eu fiz esse bolo, gente. Eu fiquei extremamente apaixonada. O cliente também gostou bastante. Era um bolo diferente, né? A minha cliente ama coxinha. Na verdade, a irmã da minha cliente ama coxinha e foi por isso que ela pediu esse tema, porque ela é apaixonada por coxinha. Tá vendo, gente, que com o tempo ele vai absorvendo? Então, aonde você vê que absorveu demais a umidade, né, que manchou bastante, você vai e coloca de novo a farinha, tá? Pra ficar sempre parecendo que tá empanado. Então, esse bolo, ela pediu, era um bolo mais... Gente, eu amei fazer esse bolo. E teve uma repercussão bem bacana, porque realmente ele ficou parecendo uma coxinha e pessoalmente ele ficou parecendo mais ainda. Eu fiz uma plaquinha, tá escrito... Toda coxinha, gente, vem com uma plaquinha escrito, né? Catupiry, frango, não sei o quê. Então, a gente fez uma plaquinha falando tô com fome... E o nome da cliente e a idade dela, tá? E foi dessa forma que ficou. Depois de um tempo,
A bolacha absorve um pouco da umidade, mas tá vendo que fica bonitinho, fica aquelas farinhazinhas. Enfim, eu gostei bastante do resultado desse bolo. Eu vou deixar uma foto também do bolo partido. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais essa inspiração. Um beijo e até o próximo vídeo.